Esse aqui é um trem urbano, tá? O valor da passagem é R$ 3,25. Ele oferece um conforto necessário para você fazer a viagem, mas a viagem demora um pouco, é 1h15. Bom, do escritório até a estação Carolina Michaelis andando deu mais ou menos 3 minutos e meio, tá? Numa caminhada tranquila, sem muita ladeira, sem muito trânsito, só que o tempo estava quente, estava um calorzinho de respeito, mas foi uma caminhada tranquila. Esse aqui é o trecho entre estação Carolina Michaelis e Trindade, tá? É um trecho bem rápido, demora o que? Aproximadamente 2 minutos ou 3 minutos.
Bom, quando eu cheguei aqui na Estação Trindade, eu tinha que fazer a transferência para a linha D, para que eu fosse em direção à Estação São Bento. Eu estava meio perdido, não sabia exatamente para onde ia, mas ele é bem orientado. Depois que eu enxerguei as orientações, foi bem tranquilo. Só precisei mais na frente perguntar uma informação a um dos guardas, a um dos seguranças, para que ele me orientasse no sentido correto da linha D. E aí foi tranquilo. Ao longo do meu caminho, eu fui fazendo algumas pausas porque eu precisava me orientar, né? Como eu falei, perguntar algumas informações para que eu não fosse pro lado errado, tá? É importante frisar aqui que o metrô do Porto ele é separado por zonas, então de repente você pegar o caminho, o sentido errado, você pode cruzar uma zona que você não pegou o ticket, isso pode dar uma multa, então é bom realmente se orientar antes de fazer a viagem, tá? Nunca é demais pedir informação. Bom, quando eu desci as escadas rolantes, a composição já estava partindo e eu perdi. Precisei ficar esperando quase 3 minutos, um pouquinho mais, alguma coisa perto de 3 minutos e 15, mas foi tranquilo, tá? E, bom, quando chegou foi só embarcar e seguir para o destino. Aí, esse... Bom, já quando esse chegou já estava bem mais cheia a plataforma, como vocês podem ver. E agora é fazer uma viagem curta até São Bento. Bom, saindo agora da estação São Bento, ela sai muito próximo à estação de comboios. Comboios em Portugal, trem lembrando Português Brasil. O problema, né? Na verdade não é problema. Agora o que acontece é o seguinte: daqui até que o comboio parta, tem um tempo para esperar, mais ou menos uns 20 minutos. Pela hora que eu cheguei, o comboio que eu ia pegar era o de 3h45. Só que acontece o seguinte: a viagem de comboio ela é muito lenta, são 1h15 de viagem, tá? Então eu acho até que podia ser mais rápido, mas enfim, ela demora bastante. Então, se eu fosse de carro, eu faria o trajeto de porta a porta em 40 minutos, mas eu também pagaria um valor mais caro pelo gasto de combustível, pelas portagens, pelo estacionamento, enfim, eu acho que eu gastaria pelo menos 2 vezes o valor dessa viagem de Porto para Braga. Por isso que eu optei pelo comboio. Aqui é um pouquinho da estação. Ela é toda decorada em azulejo. Ali é a bilheteria. É rapidinho, a compra é muito rápida, foi também 3h25. Bom, depois de comprar o bilhete, vale a pena curtir um pouquinho do visual dessa estação. Como vocês veem, é toda detalhada em azulejo, tá? O meu comboio é aquele para Braga, 3h45. A hora que eu estava era próximo de 3h10, se eu não me engano. E, bom, tive que esperar um pouquinho, né?
Mas a estação ela é bem, ela é do tamanho suficiente para o movimento, tá? O Porto é uma cidade que você encontra pessoas pela rua falando tudo quanto é idioma. Tem gente falando turco, tem gente falando egípcio, tem gente falando francês, espanhol, enfim, só nesse trajeto eu já ouvi várias pessoas falando diferentes idiomas. Bom, o comboio ele é naquela plataforma 1, tá? Nessa plataforma 1. É importante. Esse é o mesmo trem, tá? Mesmo modelo de trem, que é o trem urbano, que eu fiz a viagem de Braga para Porto. É importante dizer o seguinte: esse bilhete, o Siga, ele é o bilhete que você compra para fazer a viagem. Se a tua viagem ela vale R$3,25, tá? Você paga R$3,25 nela, se você já tiver o cartão. Se você não tiver o cartão, eu creio que é mais 50 cêntimos ou 50 centavos, tá? Para você adquirir o cartão. E agora é só esperar ficar um pouquinho aqui apreciando a estação e relaxar. Bom, cheguei em Braga às 16h56, o trem partiu às 15h45, tá? Então foi 1h e 11 minutos de viagem, e meu carro estava estacionado no estacionamento da estação, tá? E eu paguei R$2,50, eu deixei ele 9h30 e peguei ele às 17 horas, foi barato. Eu fiz agora uma comparação entre a mesma viagem feita de comboio e a viagem feita de carro, para vocês terem uma ideia, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal, façam comentários, ativem o sininho, que é importante pra gente, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.